Olá, tudo bem com você? Está começando mais uma edição do Giro Ambiental, aquele momento na programação da TV Câmara para a gente pensar e repensar como a gente está habitando esse planeta, água, chamado Terra, e o que a gente pode fazer para melhorar nossa convivência com a natureza. Olha só, a Usina Verde de Campinas, uma parceria da Secretaria Municipal de Serviços Públicos com a Sanasa, Ceasa e IAC, está na fase final da montagem da estrutura que fica completa até o fim deste mês. Ela foi oficialmente inaugurada em novembro do ano passado e agora, com a instalação de coberturas, os processos de compostagem de adubo orgânico serão otimizados por meio de máquinas. Esse adubo orgânico, aliás, você sabe de onde vem? Sabe me dizer? De resíduos de poda de árvores, de restos de frutas e até de lodo de esgoto. Pois é, tudo se aproveita na natureza. Essa otimização vai trazer um ganho financeiro e ambiental para o município, porque o material deixa de ir para o aterro sanitário, liberando mais espaço e, portanto, gerando economia para os cofres públicos. E por passar pelo processo de compostagem, deixa de gerar chorume e emitir gás metano, um dos mais maléficos à camada de ozônio. E ainda ajuda a manter nossa cidade sempre arborizada, porque esse adubo orgânico processado é utilizado no cultivo de espécies de árvores e de flores, é utilizado no viveiro municipal, em experimentos com sementes no IAC e ainda na revitalização de canteiros e áreas públicas de Campinas. Muito legal, né? Bom, hoje o Giro Ambiental fala sobre floresta mesmo, mas é com outro foco e, infelizmente, o lado avesso dos investimentos nas áreas verdes, nas riquezas do Brasil. Porque duas das nossas maiores riquezas, Amazônia e Cerrado, estão em frentes simultâneas de destruição ambiental e fazendo o Brasil ir parar em um relatório da World Wide Fund for Nature, o WWF Internacional, como um dos países que mais concentram desmatamento. A gente vai conversar agora com um dos pesquisadores responsáveis por essa pesquisa, que é o Frederico Machado, especialista em políticas públicas do WWF Brasil. Frederico, primeiramente, seja bem-vindo. Muito obrigada pela sua participação no Giro Ambiental. Eu que agradeço, Mariana. Satisfação estar aqui contigo e com os seus telespectadores. Frederico, eu queria começar entendendo um pouco mais, porque eu dei uma abertura um pouco ampla, né, de uma pesquisa que indica o Brasil como um dos países que mais concentra desmatamento. Mas outros países também foram estudados, né? O que foi levado em consideração, o que foi descoberto, o que foi mapeado nessa pesquisa internacional? É aquilo que a gente vem acompanhando bastante, né, pela imprensa, né, especialmente nesse debate internacional sobre a necessidade de combater as mudanças climáticas, combater a perda de espécies, a destruição daquilo que ainda nos resta de ecossistemas naturais. Esse documento ele é mais, né, mais um estudo, mais um documento com base científica que mostra que o caminho que nós estamos trilhando provavelmente não nos levará a um bom destino como humanidade, né? Que não só para as gerações vindouras, os nossos filhos, os nossos netos, mas para a nossa própria geração, a gente já começa, né, a enfrentar situações muito graves relacionadas com esse quadro, né, global de destruição sem o devido controle daquilo que nos resta de ecossistemas. Aqui no Brasil, o quadro é especialmente grave, como você comentou. A gente tem duas das principais frentes de destruição da natureza em nível global ocorrendo aqui no nosso país, né? Não só a Amazônia, que tem bastante atenção de imprensa aqui fora, mas também o Cerrado. O Cerrado tem a metade do tamanho da Amazônia, tem muito mais destruição acumulada, infelizmente, e ainda hoje o processo de destruição do que ainda resta desse bioma tão valioso para nós e para a humanidade, o Cerrado responde por 5% de todas as espécies que ocorrem no nosso planeta, e aqui no Brasil é o berço das nossas águas, né, abrigando as nascentes de 8 das 12 grandes bacias hidrográficas que abastecem a nossa população. Então, o que vem acontecendo no Cerrado é especialmente grave, né? Uma destruição
muito acelerada e que precisa, né, de mais atenção, mais seriedade, né, de nós todos como sociedade, também dos nossos governantes, para interromper, né, esse processo. O Brasil é o número 1 em desmatamento em nível global, muito distante do segundo colocado, né, nesse ranking aí de destruição do que resta para nós, né, para a população humana, em termos de ambientes naturais, de serviços ecossistêmicos também associados. Uma segunda colocação é muito grave, né, Frederico? Inclusive, eu trouxe aqui alguns dados, né, que ajudam o telespectador a entender um pouquinho desse cenário brasileiro, né, que são dados consolidados do sistema PRODES, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que indicam que a área desmatada na Amazônia brasileira chegou ao nível anual mais alto desde 2008, mais de 11 mil quilômetros quadrados entre agosto de 2019 e julho de 2020. Ou seja, né, Frederico, a gente está falando de um processo gradativo, né? Não foi do dia para a noite, já está acontecendo e a gente não está vendo, né? Exatamente, Mariana. Já são mais de 2 décadas, talvez 3 décadas, que o Brasil desfruta dessa posição bem desconfortável, né, de país com maior nível de destruição de ecossistemas naturais. E nesses últimos anos, como você comentou, a gente tem visto um aumento ainda maior, né, dessas taxas de destruição, tanto na Amazônia, né, com esses números que você comentou, como também no Cerrado. O Cerrado, no ano passado, esse dado foi divulgado já ali no finzinho do ano, né, próximo do Natal. O Cerrado teve um aumento de 13% também no desmatamento no comparativo com o ano anterior. Então, infelizmente, não caminhamos por um caminho que vai levar realmente a uma condição melhor para nós, né, para a nossa existência enquanto espécie, quanto também no respeito que devemos ter com as outras espécies que têm a sua história natural, têm a sua trajetória para existir hoje como nós existimos e que muitas vezes estão aí, né, sofrendo, em especial, com riscos de extinção, com riscos de serem varridas, né, da face do nosso planeta em função de um processo descontrolado de destruição, não só aqui no Brasil, como em outros países também. Pois é, você usou um termo bem peculiar, que é varrida, né? Que é o termo, inclusive, que aparece na pesquisa, porque 1/3 significa 32,8% da área do Cerrado foi varrida, né, para a produção de gado e soja somente entre 2004 e 2017. É o que diz aqui, né, nesses dados, né, que são muito alarmantes em uma área como o Cerrado, que concentra 5% dos animais e plantas do planeta. Realmente muito preocupante. Agora, Frederico, uma coisa que me chamou muita atenção também é que essa pesquisa ela abrange um pouco, né, esse estudo também para entender como essas fragmentações florestais se relacionam com o surgimento de novas doenças, né? Ou seja, existiria uma relação entre desmatamento e zoonoses. Explica pra gente qual que é a relação, porque, né, para o público que está em casa pode parecer tão abstrato, né? Como se dá isso? Pois é, essa é uma dos dados preocupantes que vem também desse relatório, mas não só desse relatório, como de outras pesquisas científicas também. Para nós, né, a maior parte da população brasileira que vive nas cidades, às vezes é difícil da gente fazer essa associação, né, entre, né, o termo que você usou, uma zoonose, ou seja, uma doença de origem animal, e doenças novas que aparecem no nosso meio, né, inclusive nas cidades. Mas a ciência mostra, Mariana, que desde 1940 até o dia de hoje, cerca de 50% das doenças novas que surgiram no planeta, né, que contaminaram a humanidade, ela é de origem animal. E essas doenças, quando a gente devasta, quando a gente destrói o ambiente natural de ocorrência dos animais, e onde estão também essas doenças, né, que ali, né, circulam entre essas populações de animais silvestres, quando a gente aperta, né, a gente destrói o ambiente natural dessas populações, a gente aumenta em muito o risco de nós mesmos sermos contaminados por essas doenças. E é isso que está acontecendo, inclusive, nesse momento, esse grave momento que nós, brasileiros enfrentamos, mas não só nós, como a população global enfrenta com o advento do Covid-19.
que é mais uma dessas doenças de origem animal. Quer dizer, então, que a gente pode dizer, não sei se a gente pode dizer, né, Frederico, mas se houvesse um equilíbrio melhor, mais harmonioso entre homem e natureza, a gente teria ou uma pandemia mais leve ou a gente não teria pandemia de um vírus como o Covid-19? A gente pode afirmar, Mariana, que esse número exorbitante de doenças que surgiram desde a década de 40, ela seria muito menor, sem dúvida alguma, né? A gente que mora na cidade, a gente não tem muito essa noção, mas quem vive, por exemplo, na Amazônia ou em lugares, né, onde predomina ainda a vegetação nativa, e eu vivia na Amazônia durante 7 anos, lá as populações locais, elas sabem como isso acontece. Normalmente, nas áreas novas de colonização humana, ou de expansão de uma determinada comunidade dentro da floresta, nessas áreas, normalmente, são onde mais ocorrem problemas originados por patógenos de origem animal, né? São as áreas que têm mais endemias, são as áreas onde mais se dissemina, onde mais a população humana se vê vulnerável, se vê contaminada por essas doenças, por esses patógenos. Ou seja, né, Frederico, a gente está entendendo aqui que o combate ao desmatamento ele não é só fundamental para enfrentar uma crise ambiental, mas uma crise de saúde pública. A coisa vai muito além, diz respeito ao ambiente em que a gente vive, em que nossos filhos, nossos netos vão viver. E a gente vive especialmente num momento particularmente difícil, em que o Brasil se encontra isolado, eu diria, né, de muitas decisões globais, está fora da lista de países que vão participar da Conferência do Clima, pelo menos até o momento, né, a COP26 que acontece em outubro desse ano. Estamos um pouco atrás e eu queria saber, para a gente finalizar, Frederico, a sua opinião sobre uma possível esperança. Existe uma luz no fim do túnel? Podemos ainda lutar por uma natureza mais harmoniosa, por mais políticas públicas ou está longe ainda? Olha, Mariana, essa é a nossa luta, né, que é uma luta compartilhada pela grande maioria dos brasileiros e também dos cidadãos que vivem em outros países mundo afora. A nossa luta é por proteger aquilo que ainda nos resta de ecossistemas naturais, que já são muito menos do que a gente tinha há poucos anos atrás. Tem um outro estudo, se você me permitir, tem um outro estudo que foi recentemente também publicado pelo WWF, que mostra que em menos de 50 anos nós perdemos mais de 70% da população de animais do nosso planeta. Então, assim, aquecimento global ocorrendo, as emissões, a gente ainda sem as condições adequadas de contê-las, perda de espécies, perda de ecossistemas naturais, a gente realmente não avança por um caminho que seja promissor em termos de uma condição melhor do nosso planeta e uma condição, no final das contas, melhor também para a nossa vida. É hora de mudar. A gente não deveria estar nessa posição que nos encontramos ao momento, essa posição que você acaba de mencionar, né? Muitos autores citando o Brasil como um pária ambiental global, por conta de equívocos de políticas públicas, de equívocos de discurso, de desmatamento crescendo nesses últimos anos. A gente não deveria estar nessa posição porque somos também um dos países que mais protege o que temos de natureza. Então, assim, em vez de nos ver acuados, em vez de nos ver na posição de pária, nós deveríamos estar liderando esse debate globalmente. Nós, brasileiros, deveríamos estar brilhando, né, com relação a soluções, né, de proteção, com relação a ganhos econômicos, com relação a diferenciais em termos de acesso a recursos financeiros, porque nós merecemos isso, mas enquanto não fizermos o nosso dever de casa, enquanto o desmatamento se mantiver nesses níveis, enquanto as queimadas elas continuam se espalhando, né, ano após ano nos nossos biomas, infelizmente vai ser desafiador realmente a gente mudar a imagem negativa que nós desfrutamos lá fora nesse momento. Enquanto isso, o Giro Ambiental sempre vai estar aqui no ar, então, para bater nessa tecla. Frederico, muito obrigada pela sua participação, obrigada por trazer esses dados para que as pessoas, né, reflitam sobre isso de uma maneira diferente. Muito obrigada, viu? A gente é que agradece, Mariana, muito grato. Até mais.
E para encerrar o Giro Ambiental, olha só, pesquisadores argentinos descobriram uma nova espécie de rincossauro. Esse é um animal quadrúpede e herbívoro de 3 metros de comprimento que poderia ter compartilhado seu habitat com os primeiros dinossauros. Segundo os cientistas, foram encontrados fragmentos do crânio dessa nova espécie, incluindo o pré-maxilar, maxilar, o dentário, as primeiras vértebras da cauda, entre outras partes do corpo. O crânio, aliás, tem uma dentição bem específica, com fileiras de dentes bem grandes e um bico ósseo no focinho, que poderia ter servido para o processamento de alimentos antes de serem engolidos. Eu fico aqui descrevendo, tá curioso, né? Para saber que cara teriam esses bichinhos simpáticos. Tá aí na tela, então, o desenho digital do que poderia ter sido o rincossauro, que é, na verdade, uma mistura de dinossauro com crocodilo, com alguma coisa diferentona aí, né? O Giro Ambiental fica por aqui. Eu volto na semana que vem com mais informações. Bom fim de semana para você e até. Tchau.